O que eu errei? O que eu fiz errado? Onde é que foi meu erro aqui? Eu falei assim, Sandro, você está seguindo o caminho das ovelhas. Eu sou o Sandro Ferreira, nasci na periferia de São Paulo. Eu venho de uma família cristã, sempre fui muito sonhador, sempre tive fé que se nós acreditarmos, a gente consegue mover montanhas. Eu tinha carreira jurídica, trabalhava num grande escritório na área tributária. Eu sentia que faltava alguma coisa, eu decidi mudar. Mudei para o Canadá em 2010 e eu fui trabalhar o que me apareceu, porque eu não tinha muito dinheiro também. Eu comprei meu primeiro imóvel 5 meses depois que cheguei no Canadá, porque tinha um programa de incentivo do governo para imigrantes e eu aproveitei aquele momento, aproveitei aquela oportunidade. Depois eu comprei uma casa, comprei um outro apartamento para alugar. Eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo. Estava lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre. As pessoas diziam que através do mercado imobiliário eu conseguiria mudar minha vida financeira. Mas aí em 2020, quando o Covid começou, eu estava trabalhando com vendas especializadas e eu não podia visitar nenhum cliente porque o mundo inteiro parou. Mas eu participei de um mastermind online, estava dando um curso de graça. Vamos ensinar todo mundo como investir. Eu fiquei fascinado porque eles começaram a falar de coisas que eu nunca tinha ouvido nem falar. E eu, uau, isso é possível, que interessante. Cada um podia dar um depoimento de onde estava, então eu cheguei na minha vez, olha, eu tenho um apartamento pequeno que eu comprei para alugar, a casa que eu moro principal e eu quero comprar mais. E aí no grupo tinha um cara que ele estava falando uma outra história. Não, eu compro prédios. Eu mandei para ele uma mensagem no privado. Como assim você compra prédios? Eu compro prédios inteiros. Aí eu brinquei, pô, deve ser fácil, né? Quando a gente tem herança. Não, não foi nada herança. Eu sou funcionário público, não tenho cargo de alto escalão, sou um gerente nível médio, mas eu aprendi como comprar. Falei, eu posso me conectar com você? A gente marcou de encontrar. E aí ele trouxe para mim um outro mundo que eu jamais tinha ouvido falar. Como assim comprar prédio inteiro? Eu falei, pois é, eu tenho um mentor que já faz isso há mais de 30 anos. E aí ele me apresentou o mentor dele. Ele já vinha investindo no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Como assim? Porque eu não estava conseguindo entender, não estava claro. Eu vou conseguir comprar um prédio inteiro? Sim, você consegue comprar um prédio inteiro. Falei, bom, então eu quero entender, eu quero aprender. E aí eu entrei no programa deles, só que quando eu comecei o programa, eu não estava muito convencido. Então eu falei, bom, eu vou fazer o que é confortável para mim, a minha zona de conforto, aprendi as técnicas, mas eu vou fazer no nível que eu estou confortável. E aí eu comecei a comprar imóvel, eu comprei casa. Então eu comprei uma casa perto da Disney, comprei uma casa num outro estado mais ao norte do país, comprei casas no Canadá, comprei casa na planta e saí comprando casa. Para mim eu estava no caminho certo, porque eu falei, bom, eu não vou fazer como a turma está fazendo, eu vou fazer um risco um pouco menor, apesar que era o mesmo dinheiro. E aquela ideia de que finalmente eu vou construir riqueza, finalmente eu vou mudar de vida, finalmente eu vou entrar no jogo dos ricos. E eu tinha aí nesse período de 3 anos e pouco, tinha conseguido montar um portfólio de quase 20 milhões de dólares. Mas teve algo que eu não contava. E olha que eu olhava as análises, eu fazia as análises, eu olhava os gráficos históricos, mas o Covid ele trouxe algo que nunca na história tinha acontecido, que era aumento de taxa de juros e inflação e demanda. O mercado ficou maluco. E o governo incentivando as pessoas, não, continue comprando, está tudo certo, não tem problema nenhum. Até que eles mudaram a política monetária e aumentaram as taxas de juros em 400% em 10 meses. Agora, muitos dos meus investimentos eram focados em taxa de juros variáveis, porque você pode ter uma taxa de juros fixa, você pode ter uma taxa de juros variável, e os meus eram taxas de juros variáveis. Na mudança, como era variável, mudou a taxa de juros principal do governo, a minha taxa de juros dos financiamentos que eu tinha, elas foram todas afetadas. A taxa de juros aumentou, o valor das casas começou a cair, porque é demanda, agora muita casa vindo no mercado para vender, porque muita gente não estava aguentando, inquilino mudando para outro lugar que era mais barato, e eu perdi o fôlego e tentando tirar de um lado cartão de crédito, linha de crédito, e liga para amigo, liga para investidor, e pega dinheiro, tentando de todo jeito salvar, e a água entrando no barco, e o barco afundando, eu tentando salvar. Até que chegou um ponto que eu não consegui mais, porque virou uma bola de neve. E finalmente, aquela mudança trouxe uma dor que eu também não imaginava. Eu recebi uma notícia que mudou para sempre o rumo da minha vida. A minha mulher chegou para mim e disse: olha, não dá mais, nós estamos crescendo em caminhos diferentes e eu quero separação. E aquela foi uma notícia que mexeu comigo profundamente, porque eu não contava. Eu perdi o rumo, eu perdi o chão e perdi o ânimo até mesmo de continuar tentando salvar as casas que eu tinha comprado. E o que me sobrou foi a única alternativa que eu vi na minha frente, que foi declarar falência. Eu acabei entrando com um pedido de falência. Com essa decepção, eu resolvi voltar para o básico, resolvi voltar para os fundamentos. Eu fui falar com o meu mentor do mercado imobiliário. Eu falei, o que eu errei? O que eu fiz errado? Onde é que foi meu erro aqui? Ele me disse, Sandro, eu cansei de falar que quando a gente está investindo no mercado imobiliário, comprar prédio de apartamentos, quando tem uma dificuldade, é o tipo de proteção patrimonial que tem o menor risco. Risco existe sempre. Se você investir, você tem risco.
Se você não investir, você tem riscos. São essas coisas que a gente começou a conversar. E eu comecei a ter muita resistência, porque eu vi as coisas dando errado, você adquire com muita dificuldade e você fica naquele sentimento de cheguei lá, e de repente você vê tudo desaparecendo bem na tua frente. Foi aquela conversa que foi crucial para que eu voltasse à base, voltasse aos fundamentos e parasse de ignorar os fundamentos básicos do que eu tinha sido ensinado. É como quando você quer aprender algo novo e encontra alguém que vai te dar o caminho, mas tem aquela coisa dentro de você que você fala: acho que esse caminho não está tão certo assim, deixa eu fazer pelo meu caminho. Eu fui exatamente tentando reconstruir a roda que me levou ao processo de falência. E aí é onde eu comecei também a perceber que muita gente desiste no meio do caminho, porque teve uma decepção, porque passou por uma dificuldade. Mas eu realmente tive na cabeça de que desistir não era uma opção, era corrigir a rota para eu poder dar continuidade. E aí nesse processo eu me perguntei, e se eu simplesmente tentar? E se eu tentar fazer o que estão me instruindo a fazer? O que eu tenho a perder? E eu cheguei à conclusão de que não tinha nada a perder, que não custava nada tentar, que não custava nada aplicar os fundamentos. É claro que quando a gente está comprando uma casa, por exemplo, a ideia é assim: eu vou comprar um imóvel num resort perto da Disney, eu vou colocar no Airbnb, vai ter uma renda, quando eu quiser viajar, eu vou ter um lugar para ficar. E aí eu comecei a olhar realmente com um pouquinho mais de profundidade, entender mais os conceitos. Por que esses investidores que em outras crises eles deixaram de investir em imóveis residenciais com casas e passaram a investir em blocos de apartamento? Eu comecei a dar uma olhada nos números, nos fatores econômicos, nos fatores de escalabilidade e entender qual que é a técnica usada atrás. Dava aquela impressão, isso deve ser tão complicado como investir na bolsa. Conheço pessoas que investem na bolsa, estão tendo resultados incríveis, mas eu não me identifiquei. E no mercado imobiliário eu tinha aquela coisa de que, não, eu preciso ver a casa, eu quero saber onde a casa é, porque se acontecer alguma coisa vai me ligar. E esse meu mentor está sempre fazendo outras coisas que as pessoas que investem em casas, por exemplo, não fazem. Vou dar um exemplo. Se você tem um imóvel com 20 apartamentos, um prédio com 20 apartamentos, tem renda suficiente para suportar a contratação de um superintendente em tempo integral. Então, se o inquilino ele tem alguma dificuldade, ele não vai ligar para o proprietário, ele vai ligar para o superintendente. E o superintendente, por sua vez, vai entrar em contato com a empresa de gerenciamento predial, a imobiliária, no caso, é uma analogia, que a gente não tem realmente imobiliária, mas são empresas de gestão de imóveis. E, em último caso, vai entrar em contato com o proprietário. Ou seja, você não só diminui o tempo que você está gastando para estar lidando com o inquilino, você está ali para tomar gestões estratégicas, mas do dia a dia não é com você. Eu quero explicar um pouquinho para vocês essa questão técnica, como é que funciona, como é que eu analiso os números para saber se é melhor investir numa casa, se é melhor investir no prédio. A grande sacada que eu aprendi, que eu entendi, é por que investir em casa ou investir em prédio de apartamentos, que aqui nos Estados Unidos e no Canadá a gente chama de multifamily. Simples. É uma diferença entre risco concentrado e risco distribuído. Se você tem uma casa de aluguel, você vai ter uma família morando ali. Se aquela família ela para de pagar o aluguel, você dançou 100% da sua renda, acabou. Mas não importa, minha casa está bem localizada, está numa região em que vai ser fácil de alugar de novo. Tudo bem, mas cada dia que você está sem receber aluguel, cada dia que você está com a casa no mercado, você está deixando de receber, isso vai ter um impacto no teu resultado no final. Se na casa teu inquilino atrasa, você fica no prejuízo. O valor da sua casa ele está diretamente ligado à comparação do mercado. Não importa se você colocou mesa de granito, colocou na cozinha os azulejos mais caros, você colocou uma piscina, colocou salão de jogos, não importa. Se as duas casas do lado da sua, ou naquela região que eles fazem a comparação por região, a casa ela tem exatamente a mesma metragem, ela tem exatamente o mesmo modelo, tem exatamente o mesmo modelo do terreno, sua casa vale 1 milhão. E de repente, os dois vizinhos eles decidem por dar 200 mil de desconto, cada uma vale 800 mil, a sua casa não vale mais 1 milhão. Por isso a sua casa agora vai ser baseado na média da venda dessas outras duas casas, considerando a sua. Já no multifamily, o que determina o valor do prédio é o quanto ele gera de lucro. Ou seja, se você compra um prédio e você está fazendo a otimização
daquele tipo de veículo que a gente está falando do multifamily, em que você está fazendo a otimização do imóvel, o desafio, né, a grande jogada é você aumentar a receita, aumento de aluguel, diminuição de despesa. Vou colocar agora luzes de LED, vou colocar registro de água inteligente. Você pode pegar, dependendo de como é o formato do prédio, você pode colocar uma lavanderia com moeda, que aí os inquilinos eles podem usar essa lavanderia e você gera uma renda extra. Ou, em alguns casos, você decide colocar a lavanderia dentro de cada apartamento, vai ter um custo um pouco maior, mas agora você já está alugando o apartamento também um preço maior. São esses outros fatores que eles vão impactar em como o prédio ele é avaliado. Vamos imaginar aqui que você tem um prédio com 10 apartamentos. Se um inquilino ele para de pagar, você ainda tem outros 9 inquilinos pagando a conta, né? E é o que a gente chama de risco distribuído. Ou melhor, vamos usar a analogia do ovo. Uma casa é como se você colocasse todos os teus ovos dentro de uma única cesta. No multifamily, você tem várias fontes de rendas chegando, porque você tem 10 outras pessoas pagando a conta. E o mais interessante, quando a gente começa a falar mas como é que eu avalio isso? Bom, a chave que muda o jogo é a seguinte. Um fator importante, que a gente chama de cap rate. O cap rate é onde muda o jogo. Eu me lembro exatamente de onde eu estava quando eu percebi que eu estava jogando o jogo errado. Eu tinha acabado de sair de uma conversa com o meu amigo investidor que só compra prédios. E aí ele olhou para mim e aí ele falou: com a maior calma do mundo. Bom, você sabe por que você quebrou? Porque você ainda está no jogo de comprar casa. Isso é coisa de amador. Eu confesso que na hora eu fiquei bem sem graça, porque ele é uma pessoa que eu respeito muito, mas sem me ofender. E eu fiz o que poucos fazem. Eu decidi dar ouvido a ele, eu ouvi. E o que ele me explicou naquele dia virou uma chave que mudou tudo, completamente. E aí ele me mostrou um exemplo de um prédio que ele tinha comprado com 10 apartamentos. Cada apartamento alugado por $1.200, que vezes 12 meses, dá uma receita de $144 mil por ano. Aí ele tira todas as despesas do prédio e esse prédio está gerando $100 mil de lucro líquido no ano. E aí ele me disse, olha, esse prédio está no mercado com cap rate de 6%. Sabe o que isso quer dizer, Sandro? Eu balancei a cabeça, mas eu não fazia ideia do que ele estava falando. E foi aí que ele desenhou. Bom, $100 mil, a gente divide $100 mil por 0,06, é igual a $1.666.000. Ou seja, aquele prédio valia quase $1,7 milhão, só por causa do lucro que ele está gerando. Aí eu entendi. Peraí, isso não é um imóvel, você está gerindo isso como uma empresa. E aí ele me mostrou a grande sacada. Ele me mostrou o que acontece se eu aumentar o aluguel em só $100 por apartamento por mês. Então eu pego $100 a mais, vezes 10 apartamentos, gera $1.000 a mais por mês, que vezes 12 dá $12 mil a mais por ano. Eu divido os $12 mil pelos mesmos 0,06, é igual a $200 mil a mais de valorização no imóvel. 200 mil só porque eu aumentei o aluguel em $100, sem depender do mercado, sem esperar valorização, só com gestão inteligente. Enquanto isso, o pessoal que compra uma casa, ele compra uma casa, com um inquilino, com um risco. Se o inquilino sai, o caixa zera. E mesmo que você aumente o valor do aluguel, você pode dobrar o valor do aluguel. O valor da tua casa vai continuar exatamente o mesmo. Depende do valor da casa do vizinho, porque as casas são avaliadas com base no vizinho, não no que você está gerando de receita. E foi aí que eu decidi que eu nunca mais vou ficar num jogo que eu tenho zero controle. Isso mesmo, zero. E Multifamily me ensinou que você não precisa ter sorte, mas você precisa ter estratégia. E quanto mais eu aprendia, mais eu via que os ricos, eles não compram imóveis, eles compram sistemas de geração de renda, valorização, legado, renda passiva. Talvez ninguém tenha te mostrado isso, mas agora você sabe. E a pergunta é, você vai continuar comprando casa? Ou você vai entrar no jogo de quem constrói patrimônio de verdade? Então, se você quiser aprender, eu te ensino a viver de renda de aluguel em dólar, mesmo não estando nos Estados Unidos. Então, você pode entrar na minha comunidade, é gratuita, o link está na bio, e eu vou ficar feliz de te ver lá para responder as suas perguntas, te ensinar sobre cap rate,
te ensinar sobre sistema de DCSR, que é como o banco avalia quanto você gera de receita para poder te dar um financiamento bancário, como você pode acessar essa equity no exemplo do prédio que eu te dei, em que aumentando $100 você aumenta em 200 mil o valor do imóvel e você pode acessar até 70% desse valor para você investir em outros imóveis, ou seja, o próprio imóvel vai gerar valor que vai te permitir alavancar e você continuar tendo renda passiva, e aí com 2 ou 3 prédios você já consegue tirar o teu investimento inicial e a partir daí passa a ser retorno infinito. São algumas das técnicas que eu aprendi, que alguém me ensinou, e agora eu decidi dividir isso com você. Te vejo lá na comunidade.